Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Bom dia a você que acompanha o Nova Trento News. Eu sou Alice Mazra e vou apresentar o programa Prestando Contas. Até o dia 15 de janeiro, vamos conversar com políticos, secretários e presidentes de entidades que vão prestar contas a você, neotrentino, sobre os feitos realizados em 2022. Curta e compartilhe. Prestando Contas começa agora. Um bom programa a você e sua família. Muito bom dia para você e para todos que estão aí acompanhando o nosso Prestando Contas deste dia. E quem presta contas conosco hoje é o professor Juliano Mazzola e também diretor do Centro de Memórias aqui do município. Professor, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os que nos ouvem e nos veem, de modo especial a comunidade de Nova Trento, a qual a gente serve. O que é o Centro de Memória, História e Patrimônio do município de Nova Trento? Bem, isso nasceu através de um pedido meu ao prefeito Tiago D'Alsaço, no ano passado ainda, em novembro. Ele está completando um ano agora, e o prefeito se sensibilizou com a necessidade de a gente ter, dentro da estrutura administrativa da prefeitura, a custódia dos livros históricos do Poder Executivo, a custódia de documentos históricos de Nova Trento, da história mais antiga, da história mais recente do nosso município. Então, eu cheguei aqui em novembro do ano passado e nós começamos a reunir esses documentos. Onde nós estamos? Nós estamos junto à Biblioteca Pública Municipal, Padre Lidvino Santini, um local apropriado para abrigar o Centro de Memória, História e Patrimônio. E aí então eu reúno documentos, escrevo, recebo pessoas, recebo alunos e também vou às escolas. No decurso de 2022, nós passamos nas escolas municipais, mais especificamente falando sobre a nossa história da imigração italiana, da imigração tirolesa, trentina e italiana para cá, para que as novas gerações tenham a oportunidade de saber um pouco de onde veio o povo que mora no nosso território. Não só os italianos, tiroleses, mas também os alemães, os poloneses e todas as etnias que fizeram parte da história e fazem parte da história de Nova Trento. Portanto, esta é a finalidade, comunidade, do Centro de Memória, História e Patrimônio. Memória, aquilo que as pessoas lembram, que os antepassados contam para os seus filhos e netos. História, aquilo que fica registrado nos livros didáticos, nos livros oficiais do Poder Executivo, Legislativo e assim por diante, Judiciário também, e da Igreja também. Patrimônio. O que é patrimônio? O patrimônio não é somente o patrimônio arquitetônico físico, as casas, as capelas, os oratórios, que devem ser preservados na medida do possível. Nós tivemos esse ano o lançamento deste livro aqui, muito interessante, por parte da Univale, que fala um pouco do patrimônio que restou em Nova Trento, o patrimônio arquitetônico que temos aqui. Essa história do patrimônio arquitetônico é interessante também que a comunidade dialogue junto com o Poder Legislativo e com os proprietários dos imóveis que são, digamos assim, de valor histórico, para que haja uma conversa, que não seja uma imposição de nenhum poder dando uma canetada dizendo isso tem que ser preservado e basta. As pessoas devem conversar sobre o patrimônio, a comunidade tem que conversar sobre o que é importante resgatar, manter, respeitando também o direito de propriedade dos possuidores desses imóveis ditos históricos. Portanto, é o diálogo que tem que ser aberto na comunidade a respeito do patrimônio arquitetônico, que é muito importante. Mas o patrimônio não é só o patrimônio arquitetônico, o patrimônio talvez mais importante é o patrimônio cultural, e este faz parte do patrimônio imaterial da comunidade. O que é o patrimônio imaterial? É tudo que nós cultivamos, é a nossa cultura, a cultura de origem, portanto,
o dialeto que foi trazido da Itália, todas as formas de se expressar no dialeto antigo, e aí vem o nosso projeto de recuperação dos provérbios que está em andamento na cidade de Nova Trento, né? Dos modi di dire, o jeito com o qual os nossos antepassados, o nono, a nona, o bisnono, como eles enfrentavam a vida, como eles viam a vida e como eles passavam adiante as informações necessárias aos seus netos, aos seus filhos, através destes provérbios, através da língua, do dialeto, que é patrimônio imaterial. O que é patrimônio imaterial além da língua e dialeto? O modo de fazer, de saber fazer as coisas, saber fare, como os nossos antepassados faziam nas suas atividades, e o patrimônio também religioso, tudo isso é patrimônio imaterial, comunidade. Tudo isso deve ser preservado, é muito importante que seja legado à geração atual, à geração que vem aí na frente. Pois bem, agora vamos fazer então uma pausa para raciocinar um pouco sobre o momento atual em que a gente vive, que é o momento, caro Hércules e comunidade de Nova Trento, exclusivamente da racionalidade técnica. As pessoas podem estar perguntando, os jovens até podem estar questionando o porquê da prefeitura, do município, do prefeito ter contratado um cidadão chamado Juliano Mazzola para desenvolver essa atividade. Muitas pessoas poderiam até estar achando que esse seria um trabalho desnecessário, pois no mundo da técnica, no mundo da informática, da alta tecnologia, o que interessa é aquilo que já passou, o que se foi. E aí é que reside o grande problema do atual momento da racionalidade técnica. Nós estamos super avançados nesse momento, dominados, inundados pela tecnologia. A tecnologia é fruto do quê? De uma forma de pensar a vida que se chama racionalidade técnica. A racionalidade técnica, meus amigos, ela se importa somente com aquilo que dá resultado positivo em termos financeiros. A racionalidade técnica tem um mandamento só, que é a máxima produtividade e eficiência com o mínimo de recursos dispensados. Tudo bem, isso fez o mundo ocidental chegar no patamar técnico que estamos, porém, aí é que reside o problema. O ser humano não é só racionalidade técnica. E aí vocês me perguntam, mas o que tem a ver isso com a atualidade? Tem a ver porque eu ouço e vejo os pais, mães, os professores reclamarem muito do comportamento dos alunos nas escolas. Os alunos estão perfeitamente conectados, têm amplo domínio da técnica, porém não têm mais o domínio das emoções. E aí é que entra a necessidade de a gente parar e lembrar que o ser humano tem um outro lado que precisa ser educado, que é o lado das emoções, que é o lado da cultura emotiva, o controle da vontade, o controle dos desejos, como se comportar em relação ao sentimento, o exercício das virtudes. Isso a religião fazia no passado. Hoje faz até menos em virtude dessa grande pressão que tem no mundo ocidental, somente direcionado para a técnica. Mas esse é um problema que atinge a todas as famílias. Portanto, é importante a gente resgatar do passado essas experiências, trazê-las para o presente, mas não para a gente ficar mergulhado lá atrás, em livros antigos, velhos. Não é esse o objetivo. O objetivo é transmitir para a futura geração a importância da preservação também deste outro lado da vida, que é o lado da irracionalidade, que é o lado dos sentimentos, das emoções que formam o ser humano. Nós estamos muito bem servidos de tecnologia e máquinas, Hércules, mas estamos muito mal servidos de seres humanos, providos de humanidade nesse mundo altamente veloz, onde não há nem tempo para sedimentar os sentimentos, que as coisas são muito rápidas. Portanto, é um pouco a contramão do que tudo está acontecendo, mas é muito importante, e talvez a minha missão no Centro de Memória, junto às escolas, ela seja esta, a missão de dizer para a comunidade de Nova Trento que a nossa história tem lições a ser aprendidas, que os provérbios que nos foram deixados são importantes, que os livros de literatura devem ser lidos e que jamais um computador vai substituir na sala de aula um professor. Isso vocês podem ter certeza, comunidade, que é uma verdade. Portanto, essa é a nossa missão e
dentro das atividades que a gente fez durante o ano de 2022, talvez uma das mais importantes foi o lançamento em português deste livro aqui, em italiano, Mamma tira ossi e benzedeiros, a medicina popular dos trentinos no Brasil, da Ivete Marliboso, que foi apresentado em português este ano mesmo, está sendo distribuído nas escolas, e é de suma importância recuperar uma parte deste grande conhecimento empírico, tradicional, dos nossos antepassados. As novas gerações têm que pelo menos conhecer o que se passou, como se enfrentava a vida antes de toda essa tecnologia que nos inunda. Porque eu dizia, Hércules, na Escola João Bairro Sobrinho, na Claraíba, para uma turma da 7ª série, de que, infelizmente, nós não temos, eu dizia para esses alunos, que hoje estão hiperconectados, todos com seus celulares, tranquilos, nós não temos garantia nenhuma, e isto é importante frisar, de que este cenário de grande prosperidade ocidental, ele se perpetue. Amanhã ele pode cair, ele pode ruir, como ruiu na Ucrânia. Um exemplo clássico, a Ucrânia, os jovens estavam indo às universidades, as faculdades estavam a pleno vapor, a juventude estava conectada, estava feliz. De uma hora para outra, o que aconteceu? Quem não fugiu da guerra na Ucrânia, pereceu, morreu. Quer dizer, eu disse isso para esses jovens, para que eles tenham consciência de que o saber acumulado do passado pode ser útil aí na frente, se a gente tiver algum problema de instabilidade social, uma guerra, uma confusão, uma revolução. Tem que estar preparado. E a pergunta que eu faço, nós estamos preparados? Com toda a dependência que temos da tecnologia, nós não estamos preparados. Então vamos buscar ali no passado, na experiência dos nossos antepassados, um pouco de cultura, do saber fazer, de controlar as emoções, de aprender um pouco das virtudes que poderão ser úteis para a gente nesse mundo, se algo vier a acontecer de desajuste no futuro, na economia, na sociedade de modo geral. Então não vamos desprezar o conhecimento, ele é importante, vamos continuar frequentando as bibliotecas e vamos, sobretudo, comunidade, ensinar aos nossos filhos de que o mundo não é só tecnologia. O mundo também é humano e as pessoas precisam aprender a lidar com as emoções. Eu vejo muita dificuldade hoje da nova geração em lidar com as emoções. São extremamente importantes. Para isso, queridos amigos, somente a literatura. A antiga Grécia tinha os mitos, a mitologia, isso já ficou lá atrás, apesar de ter sido um grande exemplo de civilização. Nós entramos com o cristianismo suplantou a cultura grega, mas nós temos a literatura. E não deixem de oferecer aos seus filhos, no lugar de um presente, sei lá, vazio, ofereçam um livro, deem um exemplo de uma boa leitura, conversem com eles sobre o passado, conversem com os avós que ainda têm em casa. Esta é uma das finalidades do Centro de Memória, História e Patrimônio de Nova Trento. Fazer as pessoas conversarem sobre o seu passado, resgatarem o que é importante para o futuro da nossa geração, porque nós temos que pensar no futuro. Quem vive obsessivamente no presente também não está bem. Quem ficou lá no passado está superado. Nós temos que viver o presente com os olhos voltados para o futuro e de vez em quando no retrovisor observar o que aconteceu lá atrás, no passado, e por isso a importância do Centro de Memória. Então, dentre as atividades que nós desenvolvemos no município no ano de 2022, estão todas essas, a recuperação dos provérbios, os livros que foram editados, e não podemos deixar também de falar da reativação do pacto de amizade com a Itália, com o município de Vigolo Vataro, Centa, San Nicolò, Altopiano della Vigolana, com o qual nós celebramos um pacto de amizade já em 2017. Ele foi retomado, está sendo retomado pelo nosso secretário de Cultura e Turismo, pela nossa prefeitura, através do prefeito Tiago D'Alsasso, com a minha assessoria, com a minha ajuda no que eu posso fazer no âmbito da língua italiana, uma vez que eu sou professor de língua italiana também. Então, essa também é uma grande e importante atividade do Centro de Memória, a reativação do pacto com Trento. Depois, todas as informações relativas à cidadania italiana, todas as informações relativas a quem está pleiteando o passaporte,
Nós tivemos notícia ainda essa semana de que temos no Brasil 700 mil cidadãos italianos que têm passaporte italiano. Outros tantos que estão aí para receber, que eram trentinos e entraram com o processo. Então isso tudo interessa a nossa comunidade, também faz parte das atividades do Centro de Memória, História e Patrimônio do município de Nova Trento. Pois bem, em síntese são essas, mas a mensagem, Hércules e comunidade, que eu queria deixar é esta: que a comunidade entenda a importância da preservação da memória, da história e do patrimônio de Nova Trento. A comunidade tem que pressionar os seus parlamentares, a Câmara de Vereadores tem que ser uma caixa de ressonância também da importância disso para as futuras gerações, porque senão nós formaremos ótimos técnicos, sem dúvida nenhuma, mas seres humanos que de repente vão falhar muito nas suas relações familiares, nas suas relações sociais, porque não trabalharam essa parte emotiva, essa parte importante do ser humano, que não é só a parte técnica, mas também é a parte irracional, a parte do amor, do sentimento, a parte da cultura de modo geral. Eu agradeço a todos, agradeço imensamente ao prefeito Tiago D'Alsasso, que teve a sensibilidade, eu repito, de dar a oportunidade para o professor Juliano desenvolver este trabalho que eu creio firmemente que é um trabalho importante e julgo também que a comunidade assim pense. Muito obrigado e vamos adiante no ano de 2023 com as nossas atividades. Muito obrigado. Conversei com o professor Juliano Mazzola, diretor do Centro de Memórias aqui do município. Voltamos aos nossos estúdios. E aí, gostou do nosso programa deste dia? Prestando Contas fica por aqui. Até amanhã, onde vamos continuar trazendo muitas informações aqui no Nova Trento News, a TV que informa e não controla.